E quero que os irmãos venham abrir a Bíblia neste momento, no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Deus é bom demais. Louva a Deus porque eu estava lembrando, há 11 anos atrás, Deus me deu a oportunidade de estar dirigindo o culto da família, nos dias também das mães. Foi algo maravilhoso, eu estava ali relembrando. E achei interessante, irmão, que eu fiquei vendo a foto e olhei para o meu guarda-roupa, e as mesmas roupas que eu estava vestindo há 11 anos atrás, eu estou vestindo também hoje. É a mesma Bíblia que eu estava usando naquele dia, estou usando hoje. E eu lembro que o pastor Marcelo ia pregar a palavra, eu orei por ele, eu li um texto para ele, que era Colossenses capítulo 4, do verso 1 ao 4, e foi coisas que ficaram na minha memória. Mas interessante que o mesmo Jesus que estava lá é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Isto que é maravilhoso, e Ele me concede essa oportunidade de pregar a sua palavra nesta noite. Então, eu convido a igreja a ler comigo, a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. O tema é as mães aos pés de Jesus. Glória a Deus, diz assim a sua palavra. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar? Querido Deus, essa é a sua palavra. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Agora estamos aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra, porque sabemos que a tua palavra cura, transforma, liberta e faz a tua vontade e o teu querer. Deus amado, fale através da minha vida. Faça o teu querer nesta noite. É no nome de Jesus que assim eu agradeço e oro. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Como eu disse, o tema dessa mensagem é as mãe aos pés de Jesus. E o texto começa a dizer que Jesus, ele sai de Jerusalém e vai para uma região gentílica. Qual é essa região? Tiro e Sidom. Jesus estava em Jerusalém, ali junto com seus discípulos, e ele estava sendo ali afrontado pelos fariseus e os escribas. Mas Jesus confrontou eles, porque eles estavam invalidando o mandamento de Cristo. E Jesus saiu dali e foi para essa região que tinha uma cultura diferente, essa região que servia a outros deuses.
mas nós podemos ver que Jesus, ele não fica somente no lugar. Jesus vai para outros lugares, porque ele tem o desejo de salvar, de pregar, de manifestar a glória de Deus. E ele foi para um lugar, como eu disse, que era de costumes diferentes do povo de Israel. E Marcos, que é o paralelo dessa leitura que eu fiz, Marcos vai narrar que Jesus, ele quis se esconder numa casa, não por medo, mas talvez ele queria evitar que os seus discípulos ficassem ali vendo tanto afronta acontecer. Então, talvez Jesus quis ali estar naquela casa, ficar tranquilo junto com seus discípulos, até fazer os seus discípulos descansar um pouco. Mas Marcos vai dizer que não teve como Jesus se esconder, porque uma mulher cuja a sua filha estava com o espírito imundo, ouvindo falar dele, foi ao encontro de Jesus. E o texto que nós lemos aqui vai falar sobre uma mulher cananeia, uma mulher que servia a outros deuses, uma mulher que tinha outros costumes. Mas essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela tem um problema em casa. Essa mãe, ela está sofrendo. Por que ela está sofrendo? A sua filha, diz a Bíblia, que está terrivelmente endemoniada. A sua filha está de cama. A sua filha está passando um momento difícil. Aquela família não tinha paz, porque imagina, irmãos, uma filha ou um filho endemoniado, um ente querido seu, um parente seu endemoniado dentro de casa, irmão. Deve ser algo que traz vergonha, porque uma pessoa que está possessa por um espírito maligno, ela vai gritar, ela vai ter comportamentos diferentes, ela não vai seguir aquilo que as pessoas estão falando com ela, porque ela se torna muito violenta. Então aquilo estava trazendo tormento para esta mãe, estava trazendo aflição, preocupação para essa mãe, que estava vendo essa situação da sua filha, que estava numa condição terrivelmente, aos olhos humanos, impossível de resolver. Mas essa mulher, vai dizer o texto, que ela teve uma atitude, irmão. Ela foi ao encontro de Jesus. Essa mulher já não estava aguentando mais aquela situação que ela estava vivendo. Essa mulher não queria mais passar a sua vida vendo a sua filha naquele estado. Porque o texto vai dizer que ela está endemoniada. Ela não nasceu endemoniada, ela não veio assim, ela não cresceu desta forma. Aconteceu alguma coisa que ela ficou esse estado. Então, nós paramos assim, analisamos, então, essa mulher, essa menina, antes de ficar nesse estado, com certeza trouxe alegria para sua mãe, alegria para sua família, mas ela se encontrou nessa situação e agora, em vez de trazer alegria, estava trazendo sofrimento para essa mãe. Mas essa mãe, ela ouviu falar de Jesus. E algo que ela ouviu de Jesus foi tão poderoso, foi tão maravilhoso, que entrou no seu coração e ela decidiu ir ao encontro de Jesus. Porque todo aquele que ouve as palavras de Jesus vai arder o coração e vai tomar uma decisão e vai agir pela fé, porque a fé é pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. E essa mulher, irmãos, ela ouviu algo impactante, ela ouviu que Jesus liberta, ela ouviu que Jesus transforma, ela ouviu que Jesus cura. Então ela tomou a decisão e foi ao encontro de Jesus.
Nós escutamos nessa manhã que Jesus foi ao encontro daquela mulher viúva de Naim, aquela mulher que já tinha perdido seu marido, aquela mulher que perdeu o seu filho. Jesus foi ao encontro dela. Às vezes, irmão, nós temos que ir ao encontro de Jesus, mas às vezes Jesus permite que nós temos que ir ao encontro dele. Não que ele vai ao nosso encontro sempre, mas nós precisamos ter a decisão de ir ao encontro dele. Assim como essa mulher teve essa decisão, ela foi ao encontro de Jesus. Ela não ficou com um problema dentro de casa, ela não ficou esperando que Jesus estava ali naquela região e entrasse na sua casa, mas ela tomou uma decisão e ela foi ao encontro de Cristo. Ela levou esse problema diante dos pés de Cristo, porque ela cria no seu coração que Jesus tinha sim poder para libertar a sua filha. Então nesta noite eu quero dizer para você, se você está passando alguma situação difícil, um problema familiar, algo que é impossível de ser resolvido por você, leve isso aos pés de Jesus. Leve isso ao encontro de Jesus, porque Jesus tem todo o poder para realizar um milagre na sua família. Não fique esperando dentro de casa, vendo televisão. Não fique parado sem fazer nada. Aquela mulher, irmão, está passando um momento difícil. Imagine, irmãos, as mães aqui vão me entender. Imagina, se fosse vocês, eu não vou falar que o filho de vocês está endemoniado, mas eu vou falar aí, já parou para pensar quando o filho de vocês estão doentes? A mãe, ela só tem 2 focos, irmão. É Jesus e o filho. Ela não consegue mais focar mais em nada. Digo isso por experiência própria. Minha filha, quando passa mal, quando a minha filha está no momento de enfermidade, a minha esposa só tem um foco, Cristo e a minha filha. Ela me esquece, literalmente ela me esquece, deixa ali, só pede para interceder, porque ela está focada ali, irmão, naquela situação. Então imagine, irmãos, a situação dessa mulher. Então ela tomou uma decisão. Ela agiu, ela não poderia ficar dentro de casa, porque ela escutou algo poderoso de Jesus. Então, quando nós escutamos de Cristo, nós temos que agir. Assim como essa mulher, ela agiu, ela tomou essa decisão e levou aos pés de Jesus. Então, nesta noite, irmão, leve os seus problemas ao pé de Cristo. Leve a sua família aos pés de Jesus. Não fique sem o que fazer parado dentro de casa. Você tem um Salvador, você tem um libertador, e esse libertador é Jesus. Ele se encontra aqui presente nessa noite. Não tem nada nesta terra que Deus não é capaz de realizar, irmão. Então leve os seus filhos ao pé de Cristo, coloque diante de Jesus, porque Ele é poderoso para visitar, para fazer um milagre na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida do seu pai, da sua mãe. Ele é poderoso para fazer um milagre. Então leve diante de Jesus os seus problemas. Essa mulher nos ensina, irmão, que nós devemos levar aquilo que está nos trazendo sofrimento, aflição, aos pés de Jesus, porque Ele é o único que pode resolver conforme a sua vontade. É algo maravilhoso também que esse texto nos ensina, irmãos, que aquela mulher, ela chamou Jesus de Senhor, Filho de Davi. Como eu disse, irmão, ela escutou a respeito de Jesus, ela escutou que Jesus é poderoso, ela escutou que Jesus é o Messias prometido, porque, como eu disse, se ela era de uma religião, de uma nação que não servia ao Deus de Israel, então ela cria nos seus deuses, não é verdade? Ela acreditava nos seus deuses, mas chegou nos ouvidos dela que o Messias, o prometido de Deus, o filho de Davi,
o prometido do povo de Israel estava passando. É algo maravilhoso, irmãos, que ela declarou, porque o seu coração está cheio, irmão. A Bíblia diz que a abundância que há no seu coração, disso a boca vai falar, irmão. Se teu coração está cheio, irmão, você vai declarar que Jesus é o Senhor e Salvador, que Jesus é poderoso, irmão. Essa mulher nos ensina isso, irmão, porque o coração dela estava cheio. É como eu disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então declare, irmão, reconheça que Jesus é teu Salvador. Ainda na dificuldade, reconheça que Ele é teu Salvador. Ainda na aflição, reconheça que Ele é teu Salvador. Não deixe que a tribulação, que a dificuldade venha apagar o fogo do Espírito no seu coração, mas declare, confesse, anuncie que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o seu Rei, que Jesus é poderoso, assim como essa mulher fez, irmão. Ela começou a sua oração declarando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. Ela veio de pedir, irmãos, tem misericórdia da minha filha. Ela pede, tem misericórdia de mim. É eu que estou sofrendo, Jesus. É eu que estou passando momentos difíceis, Jesus. É eu que estou ali chorando de dia e de noite, Jesus. Tem misericórdia de mim. E algo que nós precisamos, irmão, nesta noite é pedir: Senhor, coloque o seu coração na minha miséria. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia da minha família. Tenha misericórdia da situação que eu estou enfrentando. Tenha misericórdia daquilo que a minha família está passando. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia, porque eu não estou aguentando mais. Aquela mulher chegou para Jesus: tem misericórdia de mim. Então, nesta noite, irmão, coloque-se diante de Jesus, irmão. Pede Ele por misericórdia. Continua clamando. Continua orando. Continua pedindo a Deus, que Ele está ouvindo a sua oração, irmãos. Ele está ouvindo o seu clamor. Não pense que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo sim, irmão. Continua clamando, persistindo, orando, que no tempo certo Ele vai responder, irmãos. Ele vai falar ao seu coração. Aquilo que você tem colocado diante de Deus, irmão, Deus está ouvindo. Deus vai realizar um milagre conforme a vontade dEle, irmãos. Essa mulher nos ensina, irmão, que nós precisamos declarar e nós precisamos pedir por misericórdia e confessar que Ele é o Rei da Glória. Amém? Algo interessante, irmão, vai continuar aqui o texto. Aquela mulher se humilhou, colocou-se diante de Jesus. E o texto vai dizer que Jesus não responde uma palavra. Imagine, irmão, a situação. A mulher querendo um milagre, ela reconhece que Jesus tem o poder para fazer esse milagre na sua filha. E Jesus não responde palavra alguma. É algo, irmãos, que às vezes é difícil quando Jesus não responde às nossas orações. Você clama, você pede, você chora, você intercede e Jesus não responde, irmão. Irmãos, eu tenho orado a Deus quase 3 anos por um pedido que eu tenho colocado diante dele. Não vou dizer que todos os dias, mas confesso para os irmãos que na semana tem 7 dias, mas pelo menos 6 dias eu oro no mesmo pedido. E Deus não falou nada. Deus não me deu nenhuma resposta. E é algo que às vezes nós ficamos a perguntar, a se questionar: por que, Senhor? Estou passando um momento aqui, por que o Senhor não responde?
Eu coloco diante de ti, o Senhor não fala. O Senhor pede para me fazer e eu faço, e o Senhor não fala aquilo que eu coloco diante de ti. Mas algo interessante, irmão, que Jesus falou no meu coração, irmão, é que no silêncio Ele trabalha. Também silêncio é resposta dEle. Não é da forma que às vezes nós queremos, mas é da forma que Ele acha melhor. No silêncio Ele está testando a minha e a sua fé. Ainda que é difícil, irmão, mas creia que Jesus está trabalhando no silêncio. Eu sei que não é fácil, irmão, porque quando nós colocamos diante de Cristo, nós queremos ver a resposta, nós queremos que Deus fale ao coração, mas Ele não fala, irmão. Mas o que fazer? É chutar o balde, é não buscar mais o Senhor, é deixar de ir na igreja? Porque tem muita gente que ora o Senhor, tem a resposta e vem adorar o Senhor, vem estar na igreja, vem servir o Senhor, mas quando Deus não responde, irmãos, afasta de Cristo, afasta da igreja, afasta do Senhor. E Deus nos ensina, irmão, que no silêncio Ele está testando a nossa fé. E quando nós entendemos isso, irmão, isso é maturidade cristã, irmão. Nós não podemos deixar o nosso Deus só porque Ele não deu a resposta naquele pedido de oração que nós temos feito a Ele. Nós não podemos abandonar o nosso Deus. Nós precisamos persistir. Nós precisamos perseverar, irmão. No meio do silêncio, olha só o que essa mulher fez, irmão. No meio do silêncio, essa mulher vai dizer o texto que ela veio gritando atrás dos discípulos de Jesus. Os discípulos falaram assim, irmãos: Senhor, despede. Ela está vindo gritando. Irmão, o clamor daquela mulher era tão alto que os discípulos estavam sendo assim, incomodados por aquele clamor. É algo que é difícil, irmão, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós estamos clamando, e aqueles que estão na presença de Deus, estão andando conosco, estão na igreja, às vezes não entendem, irmão. Não nos entendem. Às vezes estão agindo igual o discípulo, querendo que despede, querendo que Jesus já resolve o problema, mas não entende o coração daquela pessoa que está clamando, aquela pessoa que está passando por dificuldade, aquela pessoa que está passando por um momento difícil. Algo, irmão, que nós precisamos é ser sensível. Quando conversamos com os irmãos que estão passando um momento difícil, estão passando um momento de dificuldade, nós precisamos ser sensíveis, irmão. Nós precisamos estar orando junto com eles, não fazer como os discípulos de Jesus, mas interceder junto com eles, colocar eles diante de Cristo, não pedir para que Deus venha despedir, mas ser um intercessor. Nós não conhecemos o coração, mas nós podemos ser canal de bênção, de estar intercedendo por essas pessoas. E algo que me chamou a atenção, irmão, é que esta mulher, ela recebeu um não de Deus, ela recebeu ali só o silêncio, mas o texto diz que ela continuou persistindo, irmão. Diz a Bíblia que o texto diz assim: vem gritando atrás de nós. Ou seja, o verbo gritando está no gerúndio. Isso nos mostra que é uma ação contínua. Ou seja, a mulher não parou por causa do silêncio, não parou porque não teve resposta de Jesus, mas ela continuou, irmãos. Ela persistiu, ela continuou buscando em oração, porque ela creia sim, ela cria em que Deus, que Jesus tinha o poder para curar sua filha. É algo que esse texto nos ensina, irmão, nesta noite. Persevere em oração, insista no seu clamor, irmão. Não pare de orar. Eu encorajo aos irmãos a continuar
crendo, orando pela sua família. Não desiste de clamar, não desiste de buscar, não desiste de orar pela sua família, irmão. Porque Deus pode sim, irmãos, fazer um milagre na sua vida. Creia no poder de Deus, creia no milagre. Amém, irmãos? E o texto vai continuar, irmãos. Jesus mais uma vez vai falar um não. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo, irmãos, mais ou menos assim: o meu propósito, o objetivo que o Pai me deu foi levar os mandamentos, os ensinamentos para Israel, primeiramente. Talvez aquela mulher ouvindo isso, ela pode ter pensado assim: Jesus não veio para mim, Jesus não veio para salvar a vida da minha filha. Aquela mulher poderia pensar assim, dessa forma. Mas algo interessante, irmãos, que ela não desistiu, ela continuou. Em meio ao silêncio de Jesus, ela continuou a sua perseverança em Cristo. E o texto vai dizer, irmãos, que ela adorou. Algo que também nos ensina, irmão, no meio do silêncio, irmão, nós temos que clamar, nós temos que perseverar. Mas se Deus não está respondendo, nós temos que adorar, irmão. Nós temos que se prostrar como aquela mulher fez, como aquela mãe fez, irmão. Se prostrar, ainda que não tenha resposta, ainda que não teve o seu milagre, mas tem que se prostrar diante de Jesus. Porque a verdadeira fé, irmãos, é aquela que continua clamando, ainda que o céu esteja em silêncio. Mas a verdadeira fé, ela continua clamando, ela continua perseverando, ela continua adorando, irmãos, mesmo sem resposta. Aquela mulher nos ensina, irmão, que nós temos que adorar. Muitas vezes, irmãos, nós não adoramos. Muitas vezes deixamos o sofrimento entrar no nosso coração, deixamos a dificuldade entrar no nosso coração e não adoramos a Jesus. Não se prostramos a Jesus, diante de Jesus. E essa mulher, irmão, está nos ensinando nesta noite que mesmo não tendo a resposta de Jesus, Ele é digno de adoração. Ele é digno de ser glorificado. Ainda que você não tenha resposta, continue adorando, continua exaltando, continua falando com o seu Deus, continua declarando que Ele é Rei, continua falando que Ele é poderoso, continua obedecendo, servindo a Ele, ainda que não aconteceu um milagre, continua, persevera, porque a verdadeira fé, irmão, é aquela que se prostra, é aquela que se coloca diante de Cristo com humildade, com amor, adora. Não é uma fé que só espera a resposta, mas é uma fé que persevera e continua, porque tem um desejo que de adorar esse Deus maravilhoso, irmãos, esse Deus poderoso. Algo interessante, irmãos, que eu quero dizer nesta noite: o silêncio, irmão, vai ser quebrado. Porque o texto diz, irmão, que a mulher adorou e ela chegou a dizer: Senhor, socorre-me. E o verso 26 vai dizer: ele, porém, respondendo, irmão. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Jesus respondeu. Jesus respondeu àquela mulher. O silêncio foi quebrado, irmão. Porque ela colocou a fé em Jesus, ela continuou, irmãos. Ela não parou, irmãos. Então quero dizer para os irmãos, irmão, continue crendo, continue orando, perseverando, que o silêncio será quebrado.
Deus vai responder, irmão. Deus vai falar o coração, irmão. Espere no Senhor, irmão. O salmista falou no Salmo 40, irmão: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere no Senhor, irmão. Descanse em Deus, que o silêncio vai ser quebrado. Ele vai responder no momento certo, irmão, para que Ele seja glorificado. Amém? E o texto continua, irmãos. Jesus está respondendo àquela mulher, àquela mãe: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela concordou, irmão. Diz o texto, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amados, aquela mulher, ela ouviu da boca de Jesus o propósito de Cristo, que veio alimentar os filhos, o povo de Israel. E algo ali interessante, irmão, que os gentios, eles eram considerados como um povo impuro, um povo que era afastado, que não tinha nenhum merecimento das promessas de Cristo. Esse povo era tratado dessa forma. Os judeus tratavam os gentios dessa forma. Mas Jesus pegou esse contexto não para humilhar a mulher, mas sim para testar a sua fé. E ela entendeu o propósito de Cristo. Entendeu que Cristo veio para o povo de Israel primeiro, para depois abençoar outras nações. Mas só que essa mulher, pela fé, ela antecipa isso, irmão. Ela concordou: sim, Senhor, eu sei que o Senhor veio para o povo de Israel, mas os cachorrinhos, eles comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Sabe o que ela está dizendo, irmãos? Que os cachorros ficam suficientes com as migalhas. Ela está dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor veio para trazer a salvação para Israel, para levar o seu poder para esse povo escolhido, mas deixa cair só um pouquinho do seu poder, que vai ser o suficiente para curar a minha filha. Eu quero só um pouquinho do seu poder, eu quero só um pouquinho, meu Pai, dessa migalha sobre a minha vida, para que o milagre aconteça na vida da minha filha. Isso é uma fé, irmão, de humildade. A mulher chegou com humildade, ela não chegou exigindo, irmão, não chegou questionando, falando: Senhor, o Senhor demora muito a responder, eu estou clamando, eu estou buscando, o Senhor demora. Não, irmãos, ela chegou com uma fé de humildade, irmãos, com o coração quebrantado. E muitas vezes, irmão, nós queremos chegar diante do Senhor, queremos determinar as coisas, queremos que Jesus faz assim, que Jesus faz assado, porque se Jesus não fizer, nós vamos sair da presença dEle. Mas não é dessa forma que nós estamos aprendendo nesta noite, irmão. Nós precisamos ser humildes, estar aos pés de Jesus. Nós precisamos, irmãos, estar ali com o coração aquebrantado diante do Rei, do Todo-Poderoso, irmão, do Criador do céu e da terra. Algo maravilhoso que essa mulher nos ensina, irmão, é ter uma fé humilde. É uma fé que agrada a Jesus. Porque, irmãos, uma pessoa que age dessa forma toca o coração de Cristo, irmão. Toca o coração do Salvador, irmão. Jesus viu todo o processo daquela mulher, irmão. Viu o sofrimento que ela estava passando, viu que ela perseverou, viu que ela não desistiu, viu que ela clamou, viu que ela colocou a sua fé, ela acreditava no poder dele. E Jesus vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus elogiou a fé daquela mulher. Ele não falou a sua fé, ele falou: grande é a sua fé, porque aquela mulher cria de tal forma que só Jesus tinha todo o poder. Ela viu em Jesus
o único que tinha todo o poder para realizar um milagre na sua filha. Ela não achou isso nos seus deuses, ela não achou isso na sua cultura, ela não achou isso na sua nação, mas ela achou somente em Jesus, e Jesus elogiou a fé desta mulher. Será que Jesus tem elogiado a minha e a sua fé? Será que nós temos colocado a nossa confiança somente em Cristo? Será que nós temos confiado que só Jesus é o único para fazer um milagre na nossa família, nas nossas vidas? É algo para nós refletirmos, irmão. É algo para nós pensarmos. Porque nós precisamos, irmão, nesses últimos dias, colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Não é colocar nos homens, não é colocar nas nossas estratégias, na força do braço do homem, mas sim colocar a nossa fé no nosso Salvador, porque Ele é o único que tem poder para fazer um milagre na minha e na sua vida, e na sua família, irmão. Então, nesta noite, irmão, coloca a sua fé no poder de Jesus, porque Ele é poderoso, irmão. O texto vai dizer, irmão, que grande é a tua fé, mulher. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus não precisou estar presente naquele lar. Jesus liberou uma palavra e o milagre aconteceu na vida da filha daquela mulher. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o Deus que está presente aqui nesta noite. Esse é o Deus que você precisa, sim, confiar nele todos os dias. Porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele tem domínio sobre os demônios, Ele tem domínio sobre a enfermidade, Ele tem domínio sobre a natureza. Não há ninguém mais poderoso do que Jesus. Só Jesus é poderoso. Só Jesus é poderoso. Só Jesus é poderoso. Não há outro Deus além dele. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma. Então coloque a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus, porque Ele é poderoso, irmão. Assim como essa mulher fez, irmão, eu e você somos convidados nesta noite a colocar a nossa fé em Jesus. Que possamos, irmãos, confiar plenamente em Cristo, e Cristo um dia elogiar a nossa fé. Grande é a tua fé, grande é a tua fé, grande é a tua confiança em mim. Que possamos, irmãos, nessa noite, confiar no nosso Deus, possamos colocar os nossos joelhos diante dos pés de Cristo, possamos perseverar em oração, possamos crer no poder de Jesus, possamos sair daqui alimentados, irmão, e ter uma fé fortalecida, uma fé inabalável nesse Cristo Todo-Poderoso. Amém? Eu quero concluir fazendo uma oração nesta noite. Eu convido os irmãos a fechar os olhos, a orar junto comigo. Porque o nosso Deus, Ele está aqui, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que fez um milagre na vida daquela mulher, na vida daquela mãe, é o mesmo Deus que quer fazer um milagre na sua vida. Porque o milagre que você necessita, Jesus tem. Ele continua o mesmo. Talvez você esteja passando um momento difícil com a sua família,
e isso está trazendo aflição, trazendo preocupação ao seu coração, e o medo está tomando conta de tal forma que você está perdendo a esperança, perdendo a confiança. Mas nesta noite, Cristo vai restaurar a sua fé, porque quando nós ouvimos a respeito da palavra de Cristo, é isso que fortalece a nossa fé. Creia no poder de Deus, creia que Ele está sim trabalhando ao seu favor, creia que Ele vai visitar a sua família neste momento, creia que Ele fará um milagre na sua vida. Amém?